Pegue a sua Bíblia então, no livro de Josué, no capítulo 24, em nome de Jesus. O livro de Josué, capítulo 24. Amém? Glórias a Deus. Todo mundo conhece a história, eu acho que menos a Rita, né? Que ela está nova aqui, mas todo mundo conhece a história de Josué, que liderou o povo de Deus após Deus reter a Moisés lá no monte. Moisés sobe o monte e Deus conversa com Moisés, e Deus diz para Moisés: ó, tu não vai descer mais, aqui você vai ficar. E aí por 40 dias Josué percebe que Moisés não desceu e ele sobe. E quando Josué 24, capítulo 24. E aí Josué sobe. E quando Josué sobe, Deus chama também ele no cantinho. Deus tem sempre um recado para nós, amém? E Deus fala: a partir de agora, meu servo Josué está morto, Moisés está morto, você vai liderar o povo. Mas Senhor, você vai liderar o povo, você vai entrar na terra prometida, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Então a gente sabe que quando Josué assume esse grande compromisso, e aí vem o livro de Josué, e Deus fala para Josué: Josué, seja forte, tenha coragem, eu sou contigo, eu te ajudo, não te espante, pois eu sou teu Deus. Aí Josué entra com mais força, né? Tem o respaldo de Deus com ele. E Josué cuida do povo como se ele fosse não um rei, mas um tipo de um juiz julgador. Josué coloca Deus na frente de tudo. Josué invoca esse Deus o tempo todo. Josué corrige, porque ele tem autoridade para corrigir, amém? Por ele ter uma postura diante de Deus, junto, não só ele, mas a sua família. O interessante desse livro de Josué, que nesse capítulo 24, eu quero ler alguns versículos, tá? Mas nesse capítulo 24, no versículo 15, no finalzinho do versículo 15, ele diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então Josué era uma pessoa assim que tinha posicionamento. Muita gente não entende quando uma pessoa tem um posicionamento quanto à sua fé, quanto ao seu credo, a sua cultura, amém? Glória a Deus, porque nós brasileiros, que nós somos, temos uma cultura judaico-cristã. A nossa cultura é judaico-cristã, a nossa língua é latim e grego. A nossa língua é do latim por causa de Roma e grego por causa de Grécia, que tomava conta de Israel na época. A língua portuguesa é derivada do latim ou do grego, dessas duas línguas. Foi a derivação, criou o português. Mas a nossa cultura não, a nossa cultura ela é judaica cristã. Judaica porque a gente acredita no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus de Moisés, no Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Davi, Deus do profeta Elias. Então ela é judaica e ela é cristã porque a gente passou a acreditar em Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa cultura familiar, ela é proveniente dessas duas culturas unificadas, é a nossa. Então o nosso posicionamento tem que ter assim, uma base sólida. Tem gente que quer dizer que é crente, mas acredita em um montão de besteira e quer fazer um monte de besteira. Pelo amor de Deus, eu sou cristão e eu então vou aceitar que a lei do aborto seja aprovada. Onde tem a ver
com a minha cultura? Eu sou cristão, eu vou agora aprovar a lei agora para a liberação de drogas da maconha, porque essa semana eu estou querendo liberar a droga no país, a maconha, a cannabis. A mentira é para fazer medicação. É mentira, é para fazer medicação, mas vem um monte de outros contextos que ninguém fala, que é para uso, para plantio dentro de casa. Então vai ter um montão de plantador de maconha, um monte de maconheirinho sendo ensinado a ser maconheiro. Não é a nossa cultura judaico-cristã. Então quando Josué tem um posicionamento de judeu, que na época não tinha um cristão, mas tem um posicionamento de judeu, de crente nas escrituras e na palavra de Deus, porque nesse tempo Moisés já tinha escrito vários desses livros, quase todos. O Pentateuco foi escrito por Moisés, amém? Os 5 livros antes desse de Josué, até o livro de Deuteronômio, foi escrito por Moisés. Estava pronto esses livros. Josué tinha acesso, porque foi deixado para uso, amém? Uso de cultura, uso religioso e todo tipo de ensinamento histórico, cultural, geográfico. Era para o povo se basear naquilo que Moisés deixou, e Josué tinha o conhecimento básico de tudo que Moisés tinha deixado escrito nos 5 livros anteriores a esse. Então Josué era o guardião da palavra de Deus de 5 livros. Não tinha os outros não, 66 livros que hoje nós temos. Josué era o guardião de 5. Aqueles 5 tinham as leis, os mandamentos, o que tinha que ser feito, como tinha que ser feito, os sacrifícios, as oferendas e tudo mais. A crença na fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Josué, nesse último capítulo, chama o povo, chama as famílias. Nós estamos no meio da família, né? Então Josué chama as famílias e diz para essas famílias, deixa eu explicar aqui de novo, para vocês ficarem olhando aí as fotos. Chama as famílias e diz para essas famílias que essas famílias tinham que ter um posicionamento. Olha aí, Rita, você tem que ter um posicionamento na tua família. Olha aí, Alex, você tem que ter um posicionamento na sua família. Pensamentos contrários ao que a Bíblia diz. Espera aí, ops, meu posicionamento é esse, amém? Olha aí, Lourdes, você tem que ter um posicionamento judaico-cristão na sua família. Olha aí, Zé Antônio, tu tem que ter um posicionamento daquilo que você conhece. Não importa se é pouco conhecimento ou muito conhecimento, mas o pouco que você conhece, ele se torna algo grandioso se a gente aplicar ele em nossas vidas. Amém? Tu pode usar apenas o João 8,32. Se conheceres a verdade vos libertará. Tu conhece essa? Amém? Tu pode usar o texto de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você pode usar os pequenos textos do Salmo 23, do Salmo 91, do Salmo 121, do Salmo 1 e outros textos que venham a ser, não importa o muito conhecimento ou o pouco conhecimento, mas o teu posicionamento tem que estar baseado e alicerçado nas Escrituras Sagradas. E quando a gente olha aqui esse conteúdo do livro de Josué, porque ele também deixou um livro escrito, lá no versículo 26, ele está fazendo uma aliança com o povo, restaurando o povo, porque as famílias já estavam meio que misturadas, distorcidas.
Ó, o pai de família, o cara era um guerreiro, servo de Deus, mas criou o filho e a filha de qualquer jeito, e aí começaram a adorar outros deuses, começaram a se misturar com outros povos, e aquilo ali não faz parte do contexto, e começaram a ter outros movimentos espirituais, religiosos. Não faz parte do contexto de Deus. Josué chama todo mundo a atenção, Josué dá a bronca, Josué corrige. Josué estava já com 115 anos, Josué estava com a idade bem elevada, já sabia que estava no final do tempo dele, e ele tinha que chamar a atenção para que as pessoas pudessem se posicionar. Posicionar a quê, pastor? A ser uma pedra de testemunha. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Nós somos uma testemunhas de Deus, dos princípios de Deus. Nós somos testemunha e temos que mostrar, ensinar e insistir para que elas aprendam.